Bom, vamos lá, vamos agora entender como é que funciona essa questão de perfil financeiro quando se trata de um casal e de um casal que acabou de fazer a pesquisa e percebeu que tem o mesmo perfil. Nós vamos passar por todos os casais nessa aula que têm o mesmo perfil e o tamanho do desafio e qual é a nossa sugestão, a nossa proposta para que você possa conviver com isso. Então vamos lá. Nós queremos falar sobre riscos e estratégia para casais que compartilham o mesmo perfil financeiro. E existem ali características comuns e nem sempre os dois terem as mesmas características facilita muita coisa, não se engane. Então vamos lá, eu quero falar sobre o mesmo perfil e talvez eles tenham, apesar deles terem uma harmonia e um alinhamento na forma de ver, de terem a sua relação com o dinheiro, isso pode trazer um desafio, já que nenhum dos dois tem um ponto de vista diferente. Ou seja, eles têm pouca chance de um contribuir com o outro, emprestando um olhar diferente. Ao desafio de nenhum dos dois notar um problema que tem ali à frente. Quando duas pessoas não têm o mesmo alinhamento, é desafiador viver junto, porém o ponto de vista diferente, se bem explorado, pode ajudar a avançar. Agora, quando os dois têm o mesmo ponto de vista, que desafio eles podem ter? E isso varia de perfil para perfil. Eu quero falar primeiro sobre o poupador, né? Desafios e riscos de um casal onde marido e mulher são poupadores, tem esse perfil poupadores. Então, embora haja, como nós já falamos, essa harmonia na priorização da poupança, aqui você não vai precisar falar que eles precisam ter uma reserva financeira. Os dois já sabem. Os dois já sabem o quão importante é ter um controle, fazer a gestão das suas finanças. Então, esse casal, que tipo de dificuldade ele pode ter? Dificuldade de usufruir da vida. A competência aqui a buscar é outra, né? Dificuldade de usufruir. Tem dificuldade de fazer investimentos mais ousados. Então, esse é um casal, eles são comedidos e eles provavelmente terão uma reserva, uma boa reserva, mas tem um determinado ponto onde você pode ousar um pouco mais depois que você já construiu uma reserva. E esse casal provavelmente vai ter uma dificuldade, porque os dois têm uma necessidade de fazer uma reserva e a impressão que dá para esse casal é que nenhuma reserva é o bastante. Ou seja, ele faz a reserva, mas numa hora que ele já podia estar ousando um pouco mais, indo para investimentos um pouco maiores, ele continua naquela forma, sendo naquele tipo de investimento menor, mas mais garantido, que dá um retorno menor, mas é mais garantido. Um casal que pode vir a ter dificuldade também, um casal que tem muita preocupação e pode ter um excesso, inclusive, de preocupação com o futuro financeiro, isso pode vir a gerar, inclusive, estresse. Então, eles, por mais que eles sejam comedidos em correr risco e sejam organizados, eles podem conviver com estresse onde parece que nenhum cuidado, nada do que eles fazem ainda é o bastante. E viver com o estresse desnecessário, uma ansiedade com medo, um risco de algo que talvez nunca aconteça e uma sensação de que eles nunca estão prontos, nem para usufruir do dinheiro, para poder se dar o luxo de gastar, de viver experiências, como também para viver, para aumentar a qualidade de vida, né? Pode subir, você não pode no mesmo padrão, mas você pode melhorar um pouquinho, pode morar num lugar um pouco melhor, pode comprar um carro um pouco melhor e talvez esse casal venha ter alguma dificuldade para ter momentos de lazer, por exemplo, e aí isso tudo pode tornar o clima muito pesado e trazer frustração ao longo do tempo. Geralmente, esse casal tem uma situação financeira estável, então tem uma reserva financeira boa, mas tem um potencial de negligenciar investimentos de risco maior que poderiam alavancar esse patrimônio. Minha sugestão para um casal desse é que possa planejar o lazer, as férias, as viagens, elas precisam estar planejadas. Do contrário, você vai ter a impressão que nunca pode. Então, parte do seu orçamento
e isso a gente explica no curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Parte da sua receita, ela deve estar numa conta para esse momento de lazer, para essa viagem, ok? Para viver experiências, sair para jantar fora. Então, e precisa ter um equilíbrio saudável entre poupança e qualidade de vida. E é importante também revisar as metas financeiras. Conhecer algo que nós explicamos no Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, a própria reserva financeira, ela tem um tamanho. Você não precisa colocar tudo como reserva financeira. A hora que você preenche a reserva financeira, você pode se dar o luxo de fazer investimentos de médio prazo, longo prazo, com outras finalidades e não de reserva, que de fato precisa ser algo que precisa ter liquidez, o dinheiro precisa estar mais à mão. Então precisa ter essas metas e de longo prazo, inclusive, médio prazo, para incluir oportunidades de crescimento. Agora, outro perfil que eu quero falar aqui é sobre o perfil gastador. Meu Deus, você já imaginou um casal onde marido e esposa têm o perfil gastador? Meu Deus do céu, é preciso muita atenção. Então, esse casal, ele tende a enfrentar grandes problemas de endividamento. O mais comum é que esse casal esteja endividado e não tenha planejamento a longo prazo, ou seja, quando se aposenta, quando terceira idade, não tem, se passar um aperto amanhã, não tem planejamento. A terceira idade sabe lá como vai ser, ou está confiando numa aposentadoria, no INSS, alguma coisa assim, porque eles próprios têm dificuldade de fazer um planejamento de longo prazo, né? Então não tem o controle adequado e os dois podem se apoiar em hábitos de consumo impulsivo, ou seja, compram sem nem saber se poderiam comprar e não fazem uma análise das consequências dessas compras, desses gastos. Esse comportamento pode levar a uma espiral de dívidas e um estresse financeiro constante. É aquela sensação de trabalho, 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 mas estou sempre endividado, minha vida nunca avança, né? Então é muito complicado. Esse casal frequentemente faz uso de crédito, pega empréstimo, entra no cheque especial, tá no cartão estourado, se puder pegar um adiantamento na empresa, pega, adianta, se encaixar num daqueles perfis de adiantamento do fundo de garantia, entra. Então, assim, normalmente esse casal está gastando mais do que ganha, as despesas superam as receitas e normalmente nem a questão de ter uma reserva financeira, muitas vezes esse casal não consegue ter. Qual é a sugestão para esse casal? Que possa criar um orçamento. Esse casal, mais do que nenhum, ele precisa criar um orçamento que tem que ter limite, claro, para despesas e bem descritas, né? Como a gente ensina no curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Então tá lá, ó, aqui estão as receitas, despesa e um orçamento com percentual, o que você usa para quê, e eles precisam usar esse orçamento e esse planejamento. Precisam ter isso. E nesse planejamento que nós ensinamos no curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, eles também vão ter acesso a uma estratégia para poder construírem uma reserva, terem também investimentos de médio prazo e investimento de longo prazo. Ou seja, nós vamos apoiar esse casal, é muito importante que ele seja apoiado e possam automatizar depósitos para garantir o cumprimento de todo esse plano, essa estratégia. Eu indico esse casal. Para mim, todo mundo precisa ter um mentor, um consultor. Mas esse casal é um dos casais que precisa muito, o casal gastador. Porque nenhum dos dois cônjuges tem a capacidade de assumir a gestão. Os dois têm dificuldade com isso. Então, ou tem uma terceira pessoa que pode ajudar a fazer esse papel, um mentor de fato, pegar pela mão, definir ali ferramentas, definir estratégias, ou os dois sozinhos terão dificuldades. Para te dar um exemplo, seria como duas pessoas que não sabem nadar em alto mar, num lugar no mar onde não se dá pé. Se não tiver um salva-vidas, se não tiver uma boia,
né? A boia seria a planilha, o aplicativo, o salva-vida seria o mentor, o consultor. Se não tiver, é muito complicado sobreviver e nessa questão financeira eles dificilmente serão prósperos. Então, alguns num determinado nível, uma boia resolve, ou seja, planilha, controle, aplicativo já resolve, não vai mais morrer afogado, ok? Para outros, nem a boia resolve, precisa de um mentor, de fato, um consultor experiente, alguém que possa ajudá-los a usar a boia, inclusive, da melhor forma, né? Da melhor forma. Quero agora partir para um outro casal, o casal descontrolado. Imagina um casal onde marido e mulher têm o perfil descontrolado. O risco mais sério para casais controlados é a falta total de organização e disciplina financeira. Sem planejamento, sem controle, eles podem enfrentar crises financeiras severas. Esses aqui, talvez mais do que os outros. Isso pode vir a estourar não só no casamento, é por isso que tantos casais passam por problemas financeiros e isso pode chegar a um divórcio, como problemas de saúde às vezes. Então, ansiedade, desentendimentos, né? Porque às vezes começa um jogo onde um culpa o outro pela situação que estão. Então, assim, esse perfil incomum pode tornar o casal altamente vulnerável a imprevistos, ou seja, o casal não está preparado para nada que fuja um pouquinho do controle. Uma crise, um desemprego, uma doença é uma verdadeira tragédia, porque eles não estão preparados, eles não têm ali um bolsão, eles não têm ali uma reserva para que possa. Na verdade, eles mal sabem, é como se ele estivesse dirigindo e não sabe nem a que velocidade está. Se tiver uma curva fechada ali na frente, a chance de capotar é enorme, porque ele entra na curva sem saber que velocidade ele está. Fora as multas, né? Que vai tomando porque não sabe se está com excesso de velocidade. E essas multas são estouro de cartão de crédito, estouro de cheque especial, pagamento de juros, e são essas multas que eles vão pagando também na vida financeira. Esse casal dificilmente ele tem reserva financeira ou qualquer planejamento que seja. Normalmente a situação desse casal é de desorganização financeira, com contas atrasadas e pouco ou nenhuma reserva financeira. Normalmente. Olha, esse casal, às vezes, ele é tão descontrolado que corre o risco dele até ter uma reserva financeira com juros mínimo e pagando muitos juros de dívida, porque nem sabe como lidar com uma coisa ou outra. Então, esse casal precisa muito ter um mentor, ter um consultor, tendo alguém ali ajudando. Então, é muito importante que esse casal faça o registro dos seus gastos imediatamente. Não dá para esperar mais nada. Então, você vai lá registrar todas as receitas, todas as despesas, com o que você gasta. É ruim, vai doer, porque esse casal não gosta de fazer isso, mas é importante. E aqui, se você conseguindo fazer, você já vai identificar padrões de consumo financeiro e isso vai poder te ajudar para que você possa de fato viver uma grande mudança. É essencial que esse casal possa buscar um consultor financeiro, um mentor, para ajudar a criar um plano viável e sustentável. É muito importante. Bom, chegou a hora de falar de um outro perfil. Imagina, marido e mulher no perfil desligado. Os dois desligados se casaram. Então, muitas vezes esses casais eles ignoram as finanças até que a situação se torne crítica. Mal sabe que está crítica, porque não sabe, não olha, não vê. Então, a falta de interesse dos dois, porque presta atenção, aqui nesse caso são os dois. Então, assim, a falta de interesse com assuntos financeiros pode gerar uma negligência perigosa, onde dívidas se acumulam. Essa pessoa, esse casal, ele tem dívida, mas ele nem olha, ele não quer nem olhar, ele não quer nem olhar nessas dívidas. E elas se acumulam, e os juros acumulam também. Então, assim, e esse casal também costuma perder, quando alguma oportunidade de crescimento bate a porta, ele costuma perder. Por quê? Porque estão desligados, completamente
desligados. Eles podem e certamente estarão despreparados para crises financeiras, para imprevistos, e a falta de comunicação sobre dinheiro pode levar a grandes surpresas negativas. E, de novo, esses casais podem vir a correr o risco de uma crise no casamento, onde eles vão indicar que o problema é financeiro. Mas o problema não é financeiro. O problema se deu, estourou nas finanças por falta de comunicação, por falta de posicionamento, né? E por falta de competência de um dos dois, e por nenhum dos dois ter pensado, ou os dois não terem entrado num acordo a respeito de buscar ajuda. Então, o que é importante para esses casais? O que eu quero trazer e sugerir, né, como uma rotina? Estabelecer reuniões mensais para revisar a situação financeira e planejar ações básicas. Dia e hora, marcado na folhinha, para sentar e conversar. Quanto entrou o dinheiro, quanto saiu, aonde saiu, como nós temos gasto, aonde nós temos gasto. Nenhum dos dois gosta, os dois vão ter que fazer o sacrifício. Eu costumo dizer que criança faz o que quer, adulto precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa fazer o que tem que ser feito. Outra coisa importante é automatizar os pagamentos, né? Então, assim, muito importante, coloca no débito automático, né? Porque senão você vai ficar pagando juros. Então, é importante que você possa fazer isso, transferências para poupança, tudo de forma automática, para que você não corra o risco de perder uma data, deixar de fazer um pagamento, deixar de fazer um investimento. Muito importante que se tenha essa atenção. Bom, e eu quero falar agora com outro perfil, que é o perfil financista. Imagina, dois financistas casados. Então, marido e mulher têm o perfil financista. Então, embora ambos tenham um planejamento excelente, são bons com finanças, conhecem de investimento e busquem o crescimento financeiro, o risco para os casais financistas é o foco excessivo em finanças, a ponto de negligenciarem o tempo de qualidade, por exemplo, né? De viverem a vida, de viver a experiência, de sair para jantar fora, de fazer uma viagem, porque o cara faz uma conta. Quanto que custa essa viagem? 30 mil. Nossa, mas se eu render 30 mil, se eu aplicar, quanto vai render? Tanto. E ele tem a falsa impressão que o melhor investimento é o financeiro, e não é. Não é. Nós precisamos investir na nossa relação, nós precisamos investir em momentos, nós precisamos colecionar memórias de qualidades, de que vale todo o dinheiro se você não consegue, se você não desenvolve a competência de usufruir. Então, normalmente esse perfil tem muito, a capacidade de multiplicar dele é muito forte, mas a de usufruir normalmente não existe. Quando os dois são financistas, existe um risco de um estresse absurdo entre os dois, porque eles crescem o patrimônio, financeiramente estão muito bem resolvidos, mas não tem momentos, não tem memórias afetivas, não tem momentos de lazer, conexão emocional, sair com os amigos. Pode ser que esse casal não tenha isso. São normalmente calculistas, podem deixar de ser servos generosos, no sentido inclusive de abençoar outras pessoas, quem sabe até com questões financeiras, até no servir na igreja, porque tem sempre uma forma de ganhar dinheiro, de fazer algo mais, e tem uma dificuldade de entender que servir é também um princípio que nós precisamos viver. Eu estou dizendo há um risco, eu não estou dizendo que é certo que todo financista ou que todo casal financista caia nessa armadilha, mas é uma tendência e é bom que se tome cuidado com isso. Então, corre o risco de deixar de lado momentos de espontaneidade, diversão, o que pode causar esse desgaste emocional. Normalmente, esse casal tem o foco em maximizar investimentos e patrimônio, mas tem o risco de negligenciar o bem-estar emocional e social. E algo que nós precisamos entender, quando se fala de provedores, é que o provedor não é só financeiro. O provedor, ele também precisa ser emocional, ele também precisa ser espiritual. É importante se ter amigos, então é muito importante que possa ter, e nós precisamos desenvolver isso. Então, minha sugestão é que você inclua no seu orçamento uma parte do orçamento
para atividades de lazer, social, aí jantar fora, conhecer, fazer uma viagem, viver novas experiências, que isso esteja no seu planejamento e que quando você tiver aquele dinheiro ali, legal, você tem que ir, tem que fazer e tem que descobrir o prazer de viver essas experiências. Importante é parte do tempo trabalhar com hobbies. Você precisa descobrir um hobby, marido, mulher, atividades não financeiras para garantir o equilíbrio de uma vida saudável, cuidar do corpo, sabe? Você precisa descobrir o prazer de se ter um hobby. Bom, nós estamos falando nessa aula sobre o desafio, né? Já é um desafio descobrir o próprio perfil. Nós falamos nessa aula sobre o perfil de um casal que tem o mesmo perfil financeiro. E apesar deles terem muito alinhamento financeiro, eles veem a vida pelo mesmo ângulo. Então não tem um para dizer para o outro e para dizer, olha, atenção, perigo à vista, porque os dois veem a vida da mesma forma. E se por um lado eles tendem a ser mais alinhados, por outro, eles tendem a não perceberem perigos pelos dois terem o mesmo ponto de vista. Mas não acaba aqui. Como é que fica agora quando os perfis são diferentes? Como é que fica quando um perfil A se casa com o perfil B? E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Deus abençoe sua vida. Vamos embora para a próxima aula. Vamos embora!